Boa noite. Boa noite. Vamos começar hoje o culto, então. Vamos começar fazendo um louvor a Deus. Depois a gente conversa mais um pouco. Abençoa, Senhor, este culto, que almas sejam alcançadas, Pai, que ouçam a Tua palavra, que entendam, Pai, a Tua mensagem nesta noite, Pai. Nós te pedimos, Pai, a Tua unção e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas sabemos que todos somos aceitos por Deus, somente pela fé em Cristo Jesus, não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos sermos aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como não judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que havia quebrado a lei. Pois quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora,
e eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos nós e que sejamos sempre fiéis a Deus, não vivendo pela lei. Obrigada, Ivan. Não vivendo pela lei, mas vivendo pela graça de Cristo Jesus. Amém? Amém. Exaltado no céu, eu louvarei. Exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, só verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado no céu. Exaltado no céu. Exaltado no céu. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me une a ti, sempre estou ligado, mais perto
louvor hoje, porque a minha parte favorita do louvor é: ainda que seja a dor que me una a Ti, mais perto eu quero estar, né? Então, eu acho que isso tem tudo a ver com o que eu vou falar essa noite, que Deus use a nossa vida, mesmo que seja através da dor, que Ele nos chame, mesmo que seja através da dor, mas que Ele não permita que a gente esteja distante dEle, né? A leitura de hoje vai ser em 2 Timóteo 4, para quem quiser e tiver com ele. 2 Timóteo 4, versículos 1 até o 8. A leitura começa: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Estarei próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Amém. Vamos fazer uma oração antes de começar. Deus, o Senhor sabe tamanho temor em cima de mim nessa noite. O Senhor sabe como eu reconheço que eu não sou capaz de estar aqui nessa frente. Como eu reconheço que eu não sou digna de me apresentar na Tua presença. Mas o Senhor coloca nos nossos corações que nós nunca seremos dignos, Pai. Mas é graças ao Teu Filho, ao sangue e ao sacrifício do Teu Filho, que nós podemos entrar em contato contigo. Então que nessa noite, nada que saia da minha boca seja vindo do meu coração, mas que seja do Teu coração, Pai. O coração novo que eu peço que o Senhor diariamente coloque dentro de mim. Que nada que eu diga aqui hoje seja de acordo com os meus pensamentos, com as minhas ideologias, com as minhas crenças, mas que seja única e exclusivamente de acordo com a Tua palavra. Amém. Que a pessoa, Cássia, Pai, não tenha dizer nenhum sobre o que for dito essa noite, mas que Deus use a minha boca, a minha voz, o meu coração para comunicar a Tua verdade e a Tua vontade para os Teus filhos. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, Pai. Mas que todos sejam tocados verdadeiramente e profundamente pela verdade da Tua palavra. Que todos reconheçam o quão grande Tu é. E a urgência de pregar a Tua palavra. E a urgência de espalhar o Teu Evangelho por esse mundo, Pai. Que se eles podem levar alguma coisa, e eu inclusa posso levar alguma coisa dessa noite, é que não há tempo de esperar. Não há tempo de ficar parado. Nós precisamos levantar, parar de olhar para nós mesmos e começar a olhar pela multidão de pessoas perdidas nesse mundo, que nós possamos ser teus agentes nessa terra, e que essa palavra dessa noite acorde esse sentimento vindo do Espírito Santo dentro de todos nós, Pai. É o que eu te peço, guia essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a palavra de Paulo para Timóteo começa falando: na presença de Cristo Jesus e de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação em seu reino, eu os exorto solenemente, pregue a palavra. Essa é a primeira ordem de Paulo a Timóteo nessa segunda carta. Ele começa ordenando a coisa mais importante que nós devemos fazer aqui nessa terra: pregar o Evangelho. Nós fomos colocados aqui nessa terra para pregar o Evangelho. Esse daqui é a última carta de Paulo para Timóteo. E, na verdade, ao que tudo indica, é a última carta de Paulo na história. Então, a gente está diante das últimas palavras de um servo fiel de Deus. E a gente se pergunta, como chega nos seus últimos dias um servo fiel de Deus? Como são os últimos dias? Será que são com medo? Será que são sofrendo? Como são os últimos dias de um homem de Deus? Eu queria dar um breve resumo do que estava acontecendo nesse período que Paulo escreveu a segunda carta de Timóteo. A primeira carta de Timóteo foi escrita quando Paulo enviou Timóteo para Éfeso para pregar. Éfeso estava completamente entregue a seus deuses, às suas vontades, aos seus pecados,
E até mesmo os cristãos estavam começando a acreditar nessas novas ideias, nessas novas teologias que apareciam por lá. Então Paulo envia Timóteo e fala: Timóteo, aqui está uma lista de coisas que você precisa fazer para que o coração do povo de Deus se volte para Deus e não se engane por essas doutrinas. É isso que as mulheres têm que fazer, é isso que os homens têm que fazer, as crianças, os pastores. E ele indica, ele dá uma série de regras para que Timóteo passe para o povo de Éfeso. Já na segunda carta de Paulo, ele escreve para Timóteo dentro da prisão. A prisão que seria então a última prisão da vida dele, a prisão onde ele perderia a vida dele. Paulo foi acusado por Nero de ser o mandante dos incêndios que estavam acontecendo, que aconteceram na verdade em Roma naquela época. Então, isso é um fato histórico, aconteceram esses incêndios em Roma e Paulo foi culpado por isso. Os cristãos foram culpados pelo incêndio e Paulo foi acusado de ser o mandante. E foi então quando ele foi preso e foi condenado à pena de morte. No último tribunal de Paulo não tinha ninguém do lado dele, nenhuma das pessoas que andavam com Paulo estavam lá. E pelo contrário, algumas pessoas que andavam com Paulo estavam lá contra ele, estavam lá para acusar ele, né? Então, uma coisa a gente já sabe sobre os últimos dias desse homem de Deus: foram solitários. Os últimos dias de um homem de Deus foram solitários, sem amigos. As pessoas que caminharam com ele traíram ele. E ao longo da segunda carta a Timóteo, Paulo fala sobre isso. Fala sobre a traição no campo, Paulo fala sobre a solidão, fala sobre a perseguição. Em nenhum momento ele tenta esconder a face obscura do evangelho com ele, né? Essa carta ela foi escrita há muitos anos atrás, né? E Hebreus 4, versículo 12 diz: a palavra de Deus é viva. E certamente a gente tem como aplicar essa palavra de Deus que Paulo enviou a Timóteo anos atrás, hoje em dia, né? Timóteo era para Paulo um filho na fé. Em 1 Timóteo 1, versículo 2, o Paulo chama Timóteo de verdadeiro filho da fé dele. Então, dei todo o contexto e eu quero falar agora sobre o pregue a palavra. Paulo frisa para Timóteo pregar a palavra, porque o povo de Éfeso, o povo para quem Timóteo pregaria a partir de então, estaria completamente perdido. Então, a mensagem de Paulo, nesses 8 versículos que a gente vai conversar hoje, dizem, basicamente, para Timóteo: pregue sem medo, pregue em tempo e fora de tempo, pregue verdadeiramente, conheça profundamente e pregue a verdade. Não se prenda nos seus achismos, mas se firme na rocha da verdade do Evangelho. Então, que a gente tire isso também, desde o princípio, que a gente precisa se firmar na verdade do Evangelho e pregar a verdade do Evangelho. Existe agora uma necessidade absurda de que a gente comece a expor a palavra de Deus. Não tem mais tempo da gente continuar contando fábulas, contos, historinhas para tentar atrair pessoas. A gente precisa começar a expor verdadeiramente a palavra de Deus. Hernandes Dias Lopes, em uma pregação que eu usei de inspiração para o que eu estou falando aqui, 2 inspirações para hoje foram as principais: essa pregação do Hernandes e o álbum do Marco Teres chamado Amado Timóteo, que é inspirado na segunda carta a Timóteo. Hernandes Dias Lopes, nessa pregação, disse que não é pregar sobre a palavra, é pregar a palavra. Deus não tem compromisso com as palavras do pregador. Deus tem compromisso com a sua própria palavra. Não são as palavras do pregador que têm promessa de Deus de que não voltarão vazias. É a palavra de Deus que não volta vazia. E é por isso que devemos ter o compromisso de pregar expositivamente a Escritura. Porque o que eu penso e acho não tem valor. O que tem valor é o que Deus diz em sua palavra. A palavra de Deus é viva, poderosa, eficaz, inerrante, infalível, inspirada e cumpre todos os propósitos de Deus. Pregue a palavra. Não era e nem é tempo de achismo. Não é tempo de colocar opinião pessoal em cima do Evangelho. Não é tempo de usar o Evangelho de Cristo para embasar as nossas crenças e as nossas vontades. É tempo de pregar a palavra e somente a palavra. É o que nós estávamos conversando há pouco tempo ali, né? Quando estava tomando café. E muitas vezes nós estamos tão preocupados em trazer pessoas para a igreja, para um ajuntamento solene, ter bastante pessoas na igreja para que nós começamos a falar não a respeito da palavra de Deus, a pura palavra de Deus, mas começamos a falar a respeito de bênçãos, começamos a falar a respeito de sinais, de maravilhas. Isso não é de agora.
É que às vezes a gente acha que nós estamos vivendo nos últimos tempos e está difícil, mas nós vimos isso já lá no passado, nós vemos isso lá quando Isaías está pregando e diz assim, cara, eu estou cansado dos ajuntamentos de vocês. Sempre foi isso, como nós estávamos falando, é um cíclico, né? Nós estamos sempre, tem horas que melhora, tem horas que piora, tem horas que melhora, tem horas que piora. E nós vivemos um grande avivamento, em 1950, 1960, nós tivemos um grande avivamento, onde os batistas do sul entraram, né, no Brasil, entraram por todo o mundo levando o evangelho puro e cristalino. E em 1985 aí entrou o neopentecostalismo, né? E aí mostrando os sinais e maravilhas que nós vemos lá no livro de João, né? Em João 6, quando começa João 6, nós vemos o milagre da multiplicação, onde Cristo dá de comer para 5.000 pessoas, 5.000 homens, né? Mais mulheres e crianças. E eles estão lá atrás de sinais e maravilhas. E quando Cristo aperta a sua pregação, as pessoas dizem duras palavras que você está falando. E dali já cai para 1.200. Aí de 1.200, um pouquinho mais adiante, nós chegamos a 120 pessoas que ficam ali com ele. E um pouquinho mais adiante, lá no versículo 63 em diante, estão só os 12. Estão só os 12 apóstolos lá. E ele pergunta para os 12 apóstolos, tem mais alguém que quer sair? Tem mais alguém que acredita em fábulas, acredita em sinais e maravilhas? Cara, a porta é serventia da casa. Ao contrário do que estão sendo pregado hoje, infelizmente, nos locais, as pessoas estão correndo atrás de um Jesus bonzinho. As pessoas estão correndo atrás de um Jesus bonzinho. Os pastores, os sacerdotes estão pregando que um Jesus é bom, um Jesus que ele te ama, ele ama o pecador, não te preocupa, que vive a tua vida, que Deus vai te amar de qualquer forma. E não é isso que a palavra diz para nós. A palavra diz para nós que se nós não entregarmos a nossa vida a Cristo de verdade, por isso que em Timóteo aqui ele está falando, prega a verdade e a verdade verdadeira, pregue a palavra de Deus pura e cristalina, porque se não for por intermédio da palavra de Deus, nós estamos perdidos. Se nós falarmos qualquer coisa que não seja de acordo com a palavra de Deus, as pessoas que estão indo para o inferno, é culpa nossa. Quando nós chegarmos lá perante Cristo, o sangue inocente que foi derramado por intermédio do nosso falar vai ser cobrado de nós. Nós vamos pagar por todas as vidas que que vão para o inferno por culpa nossa, pela nossa mentira. E quando as pessoas dizem assim, Jesus Cristo andava com tudo que é tipo de pessoa, andava com prostitutas, ele não andava, gente. Ele pregava para essas pessoas, ele ensinava para eles uma forma de andar de uma forma correta. Vai e não peques mais, é isso que ele ensinava. Nós não estamos aqui para abraçar o pecador, nós estamos aqui para exortar o pecador, falar a palavra verdadeira, pregar ela a tempo e fora de tempo. Às vezes você diz, mas eu quero uma oportunidade para falar da palavra de Deus. Deus já te deu a oportunidade, Ele te deu uma boca que fala. Essa é a oportunidade que nós precisamos. Os pecadores que aceitaram andar com Ele, aceitaram transformar a sua vida também. Então, isso. Eram sim pecadores, mas para andar com Jesus, aceitaram ter uma real transformação e viver diferente dali para frente. É o que nós vemos em Coríntios, né? O ministério da reconciliação. No momento em que eles andaram com Cristo, esses pecadores que andaram com Cristo realmente, nós vemos Cristo andando com pecadores direto, mas como nós falamos hoje à tarde a respeito da mulher do poço, né? A mulher do poço, lá, ele chegou conversando com a mulher do poço, ele disse para a mulher, teve 5 maridos já, e o que tu tem não é teu. E ela ali, ele por acaso, ele passou a mão na cabeça dela? Não, ele disse, cara, tu já teve 5 mulheres, já teve 5 maridos. E esse que tu tem, tu está errada também, tu precisa transformar. Ela saiu dali, foi lá e pregou a respeito de Cristo. É isso que nós temos que falar para as pessoas. Nós não devemos dizer para as pessoas, não te preocupa, fica tranquilo, Deus é bom. Não, Deus não é bom, Deus é justo. Nós precisamos falar a respeito da justiça de Cristo. É isso que nós precisamos. Na palavra que eu trouxe na Páscoa, teve um trecho que foi exatamente sobre o poder da palavra da nossa vida, né? Na nossa vida. Quando eu falo sobre os dois andando no caminho de Emaús e Jesus chega e falando sobre a palavra, falando sobre todos os profetas, de Moisés até chegar em Jesus. E aí eles chegam no lugar
lugar e falam, não ardia o nosso coração ao escutar a palavra. Esse é o poder da palavra, é o poder que tinha naquela época e é o poder que tem até hoje, né? Por isso a exortação de Paulo é tão solene, é tão imediata, é tão urgente, porque se a gente está vivendo num mundo que está completamente perdido, que está às margens, né, dos pecados, da morte, literalmente, é por falta de pregar a palavra, porque a mesma palavra que vivificou todos os discípulos, a mesma palavra que vivificou todo mundo que teve um encontro com Jesus na época que ele estava aqui, é a palavra que a gente tem acesso hoje em dia. A gente tem estudado nos domingos João, a gente está em João 1, e ele fala que Cristo é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Então, se Cristo, aquele que caminhou na terra, era a palavra, e tinha todo aquele poder, e a gente acredita que de fato Cristo é a palavra, o que a gente tem nas nossas mãos hoje, no celular, na Bíblia, a gente tem acesso muito fácil à Bíblia. E isso é a palavra de Deus, isso é Jesus Cristo com poder para mudar e transformar. A gente reconhece então que pregar a palavra de Deus é ter certeza que vidas vão ser alcançadas, mudadas, transformadas e que não vai ser em vão. Nada que sair da nossa boca, que seja de fato a palavra de Deus, vai ser em vão. Pode ser para transformar quem está ouvindo, pode ser para transformar quem está falando, pode ser uma mudança imediata, pode ser uma mudança daqui 5 anos. Nada que seja a verdadeira palavra de Deus é em vão. Quando a gente prega a palavra, então, a gente tem certeza de que a gente é assegurado de que a gente está transmitindo vida, a gente está entregando salvação, a gente está entregando libertação, transformação. Quando a gente prega a palavra de Deus, a gente tira pessoas de cadeias, não necessariamente cadeias físicas, mas cadeias espirituais. A gente liberta pessoas do que prende elas, do que afasta elas de Deus. A gente está dando a segunda chance para a gente que acreditava estar perdido, para a gente que os outros acreditavam estar perdido. Quando a gente prega a palavra de Deus, a gente transforma vidas, a gente abraça o desamparado, a gente dá colo ao abandonado. A verdadeira palavra de Deus, sem espaço para ideologia, achismo, pensamento próprio ou certeza pessoal, é, mesmo na dor, curar os que precisam. Quando eu prego a palavra de Deus, mesmo que eu esteja passando por um momento muito difícil, eu consigo curar todos os que precisam. E a palavra de Deus me cura e me transforma igualmente. Versículo 2 diz, pregue a palavra, novamente, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Parece que naquele tempo já, Deus contou para Paulo os tempos que estavam chegando, né? A gente sabe que eles passavam por coisas muito ruins, mas a gente sabe que a nossa sociedade está cada vez piorando, cada vez indo mais e mais e mais para a condenação eterna. Parece que naquela época, então, se vocês lerem o capítulo 3 da segunda carta de Timóteo, Paulo explica para Timóteo como são essas pessoas e onde a gente chegará. Ele fala que vai chegar um tempo onde os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, amantes de si mesmos, dados aos seus próprios prazeres. A gente vai ver no próximo versículo, versículo 4 da sequência, que a verdade de Cristo causará coceira nos ouvidos. Eles vão se recusar, a gente vai se recusar a ouvir a verdade de Deus, porque a gente vai estar tão afundado nos nossos pecados, nas nossas convicções, que a verdade de Cristo vai incomodar. Esse é o poder da verdade de Cristo, incomodar. Exato! Se você consegue ouvir a palavra de Deus e não se sentir incomodado e não sentir vontade de mudar na mesma hora, então talvez a verdade de Deus não esteja sendo viva na tua vida. Porque a palavra de Deus é necessariamente viva e transformadora. E nós somos necessariamente pecadores que estão longe de Deus. Somente através de Cristo, a palavra, a gente consegue se aproximar de Deus e se afastar dos nossos pecados. Paulo avisa Timóteo, então, que nos tempos vindouros, tempos que eles já viviam naquela época e tempos que a gente vive hoje em dia, os homens vão configurar pregadores que afaguem o seu próprio ego. E que troca mais infeliz a gente trocar o evangelho, que pode ser duro, pode machucar, o evangelho que nos confronta por umas verdades, por umas mentiras que afagam o nosso ego. Os mitos, as lendas, elas até conseguem consolar o nosso coração brevemente, mas elas não são capazes de tirar nossa alma do inferno. O evangelho da super graça, ele pode até nos dar um conforto passageiro, mas ele não é capaz de tirar nossa alma do inferno. As promessas de dar que você vai receber, as promessas de Deus
vai te dar uma vida melhor, Deus vai te dar condições melhores, elas podem até te dar uma sensação de segurança aqui nessa terra, mas elas não são capazes de te tirar do inferno. A única coisa capaz de te tirar do inferno é a verdadeira palavra de Deus, é Cristo Jesus. Então, se a gente está vendo pessoas que a gente ama, pessoas do nosso dia a dia, eu não estou falando simplesmente sobre pessoas que estão nas ruas fazendo coisas horríveis, pessoas que estão cometendo pecados horríveis, mas eu estou falando também de pessoas que trocaram o evangelho verdadeiro por um evangelho falso, um evangelho de promessas falsas, um evangelho de simplesmente promessas vazias. Essas pessoas também, se a gente falhar em pregar a palavra para essas pessoas, a gente está permitindo que essas almas vão para o inferno por não conhecer o verdadeiro evangelho de Deus. Paulo diz: esteja preparado em tempo e fora de tempo. O que isso significa? Não existe um tempo perfeito para falar da palavra de Deus. Porque todo tempo... Estou esperando a hora certa, estou esperando Deus me falar. Eu tenho um colega de trabalho que eu gostaria tanto de falar a palavra para ele, mas ainda não surgiu a oportunidade. Não existe oportunidade melhor do que tu conhecer essa pessoa. Essa é a tua oportunidade. Se tu conhece a palavra da justiça, a palavra da verdade, você conhece alguém, esse é o tempo certo. O que significa pregar o evangelho fora de tempo, então? Pregar o evangelho fora de tempo é pregar até quando você sabe que a sua vida pode sofrer consequências ruins por pregar o evangelho. Pregar o evangelho é falar sobre a palavra de Deus até quando você sabe que pode ser perseguido, e glória a Deus por isso. Até quando sabe que pode ser odiado, e glória a Deus por isso. É pregar o evangelho até quando tu sabe que a outra pessoa pode não aceitar, mas tu está fazendo o que Deus manda. Em tempo e fora de tempo, prega o evangelho. Paulo se recusa mesmo a esconder a face obscura do evangelho, do ministério, na verdade, para Timóteo. Ele alerta Timóteo que todo aquele que deseja viver piedosamente em Jesus Cristo vai ser perseguido. Mais uma vez, todo aquele que deseja viver piedosamente em Jesus vai ser perseguido. Isso está escrito em 2 Timóteo 3, no versículo 12. Não existe como fugir da perseguição. E perseguição não é necessariamente o que acontece nos países perseguidos, mas perseguição é perder amigos. Perseguição, às vezes, é ser odiado pela tua própria família. Perseguição, às vezes, é tu perder pessoas que tu ama tanto. Tu perder um emprego, uma oportunidade incrível. Isso é perseguição. Isso é pregar fora de tempo. Não deixa de pregar a palavra porque você acha que tem alguma coisa que pode perder, tem alguma coisa em risco. A única coisa em risco é a tua vida e a vida de quem está perdendo de ouvir a palavra porque a gente está sendo egoísta e não querendo falar. O versículo 3 diz: pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 3 e 4. Né? A mensagem que Paulo quer passar para Timóteo, que a gente pega para a gente, é: Timóteo, eles vão fazer isso, tu não. Timóteo, eles vão se perder, tu não. Timóteo, eles vão negar a verdade do evangelho, tu não. E que a gente pegue isso para a gente também. A gente tem que ter amor pelos outros, a gente tem que pregar o evangelho. Mas quando a gente vê os nossos irmãos se perdendo, a gente não pode fazer isso. O nosso chamado não é para se perder junto com o mal. O nosso chamado é para influenciar as pessoas para o bem. Timóteo, eles podem, tu não. E Timóteo é um menino, né? Nós temos que ver em todo o pensamento. Timóteo é um moço na fé. E mesmo assim, Paulo exorta ele de uma forma... e quando nós olhamos para nós, muitas vezes, nós não queremos que as pessoas fiquem bravas conosco. Cara, eu não vou me dispor com as pessoas falando disso. E isso é completamente errado. Isso é o que eu falei no início, um pouco antes aqui. Nós estamos colocando sangue nas nossas mãos. Nós não podemos ser assim. Nós temos que falar a palavra de Deus. Gente, se a gente vai ser perseguido, se vão inventar coisas, se vão colocar coisas, trazer coisas que podem aniquilar com a tua vida. Quantas vezes Paulo foi acusado? Paulo, quando estava pregando, as pessoas diziam para ele: não é aquele o cara que persegue cristão? Como é que agora ele está aqui fazendo isso?
Então, muitas vezes as pessoas começam a tripudiar em cima de nós, em cima da nossa fé. Não é aquele cara que fazia tal coisa e hoje está aqui querendo pregar o Evangelho. Hoje ainda eu vi um movimento minoritário batendo que os evangélicos é incrível, porque eles matam, eles roubam, eles fazem isso, fazem aquilo, fazem aquele outro, e no momento que eles se convertem a Deus, tudo acabou, tudo passou. E aí eles são umas pessoas, agora são as pessoas arrogantes, cheias de si. Gente, eu concordo com total e plenamente, aquilo que nós fizemos no passado, hoje nós não somos mais. Nós fomos transformados, nós fomos totalmente mudados, mas não podemos chegar ao ponto da arrogância. Nós não podemos chegar a isso. Fomos salvos sim, mas não foi por nós. Nós fomos salvos por Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O que a Dilce leu no início. Se eu andar pela lei, cara, eu sou o dono de mim, eu sou o meu Salvador, mas eu não vivo mais pela lei, eu vivo pela graça. E hoje, se eu vivo pela graça, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso não é por causa de mim, é pela graça. Nós vemos Paulo falar isso em Coríntios 10. Coríntios 10 ele diz assim: se eu sou o que sou, não é porque eu sou, é porque a graça de Cristo está em mim. É isso que nós somos. E é isso que nós temos que pregar para as pessoas. Nós não temos que pregar para as pessoas o nosso histórico, como é que é o nosso testemunho. Eu não tenho que pregar para as pessoas, antes eu era isso, eu era aquilo, eu era aquele outro. Não, eu era um triste hoje e Cristo me libertou. Não foi a lei, não fui eu que aceitei, mas foi Cristo que me amou de uma forma tamanha que deu o Filho dele. Deus me amou de uma forma tamanha que deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário e me salvar por intermédio da graça. E quando eu recebi essa graça, ela não ficou barata. O que Paulo diz, ela não ficou barata. Dentre todos os apóstolos, eu sou o que mais levo, o que mais eu me entrego, eu quero fazer a vontade de Deus. Não me importa que estão sendo perseguidos, não me importa que estão me batendo, não me importa. O importante é que eu esteja falando a respeito da palavra de Deus para as pessoas. Se nós não estamos falando de Deus para a palavra se nós não estamos falando de Deus para as pessoas, nós não somos cristãos. Pregue a tempo e a fora de tempo. Ela não diz para nós: vocês são salvos, deite na cama e aproveite. Não, vocês são salvos, vá e salve mais pessoas. Leve esse evangelho a toda criatura. Pregue para todo mundo, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos disso, gente. Nós não podemos ser submissos, relapsos. Nossa, agora essa palavra se viu totalmente. Não podemos ser relapsos nisso. Nós temos que falar do amor de Cristo para as pessoas, sem parar, um tempo e fora de tempo. A carta de Timóteo tem um trecho que Paulo fala para Timóteo que ele não se envergonhe também, né? Porque, como eu dei o contexto ali, esse era um tempo de perseguição bastante grande contra os cristãos. Eles criam que os cristãos... Era como Paulo era perseguidor de cristãos, né? Eles criam que eles estavam acreditando num falso Messias, eles criam que eles estavam inventando um evangelho novo, né? Paulo foi preso pouco antes dessa prisão que ocasionou a morte dele, mas ele foi preso também por cristãos, por estar fazendo o que eles julgavam errado, né? Então, a carta de Timóteo, a Timóteo também é um incentivo a não se envergonhar. Paulo, em certo ponto, fala: não se envergonhe do Evangelho de Cristo e também não se envergonhe de mim. Chegou um ponto que era vergonhoso ser amigo, andar com Paulo, porque as pessoas estavam começando a acreditar que ele era realmente um fanfarrão, ele era realmente um baderneiro, né, que estava querendo acabar com a lei de Deus, estava querendo acabar com a palavra de Deus até então, né? Então Paulo chama Timóteo e fala: não se envergonhe do Evangelho. E é isso que a gente tem que ter, a gente não pode se envergonhar. Tem momentos do nosso dia a dia que a gente acaba sendo oprimido pela realidade do mundo, né? A gente conversou sobre isso semana passada, por causa de todo o fuzuê que aconteceu em torno da fala da Bruna Carla, né? A gente conversou sobre isso, porque às vezes o nosso dia a dia faz a gente, infelizmente, se envergonhar do Evangelho. Eu não posso falar isso aqui nesse meio, todo mundo vai me odiar. Eu não posso falar isso aqui nesse meio porque eles não aceitariam isso. A gente está sendo omisso, a gente não está falando sobre o Evangelho por medo do que os outros vão pensar. Então Paulo fala: não se envergonhe do Evangelho de Cristo Jesus.
E ele declara, né, tenho-me por contencioso. Ele era contencioso, fala de uma pessoa contenciosa. E se nós pararmos, é que nós não conseguíamos, o bom era se nós entendêssemos da história, né? Mas o povo judeu na época, o povo judeu continua até hoje, né? Como é que é um Deus só, não esqueci? Monoteísta. Monoteísta, o povo judeu continua monoteísta. E Deus é Deus. E aí de repente aparece um cara dizendo que é Deus, entende? Cara, é totalmente contra as regras. E aí Paulo vem e continua falando. E aí nós vemos que Paulo, ele tem esse contencioso porque ele bate direto. Nós vimos a primeira prisão dele, que a Cássia estava falando, que nós encontramos lá em Atos 26, que ele está perante a Agripa e ele está sendo julgado por todo mundo, por toda a cúpula lá, e ele diz para a cúpula assim, a Agripa diz para ele assim, tu acha que por pouca palavra que tu vai falar, tu vai me persuadir a me tornar um cristão? E Paulo disse aqui para ele, cara, quem me dera não fosse só tu, mas fosse todo mundo aqui, que eu ouvisse a minha palavra, eu ouvisse a minha pregação, porque essa é a verdade. Vocês precisam mudar. Entende? Ele estava sendo condenado por ser cristão, ele estava sendo condenado por estar pregando a palavra de Deus, e no meio do julgamento dele, ele estava falando a respeito de Cristo. Será que nós teríamos essa coragem? Será que nós faríamos isso? E aí nós vemos que tem 11 apóstolos que são 11 apóstolos de Cristo ali, né? E aí de repente Paulo vai lá e briga com os 11 apóstolos, vocês estão errados. Vocês estão errados, porque a passagem a passagem que a Dilce leu, não vivemos mais, vocês começaram na lei, agora passaram para a graça e agora estão querendo voltar para a lei, senão não podemos voltar para a lei. Nós vivemos pela graça, é pela graça. Gente, isso é tão grande na vida da gente, e nós vemos hoje, cara, infelizmente, ontem nós tivemos a Marcha para Cristo aqui, e o presidente do grupo de pastores estava com uma bandeira, tomara que não esteja ouvindo, se estiver ouvindo também, que mude, né? Ele estava com a bandeira de Israel nas costas, gente. Entende? Nós estamos vivendo uma época de pedicoelho, como é que é? De amuletos para a nossa fé. Nós abrimos mão da graça e estamos voltando para a lei. Nós temos que guardar o sábado, nós temos que fazer isso, nós temos que dar o dízimo, tem que fazer aquele outro, e nós começamos a colocar um monte de empecilhos. Nós não podemos mais pecar, nós temos que amar o próximo, nós temos que dar um prato de comida para quem está em fome. Nós começamos a colocar um monte de empecilhos para que nós alcancemos a salvação, enquanto Cristo está dizendo para nós, você não precisa de mais nada, então somente crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso está escrito em Atos 16, 31. E nós estamos achando que está muito barato. Não preciso fazer nada, está barato demais, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, como nós estamos falando agora, eu preciso perseverar até o fim. Não, eu só tenho que amar a Deus. No momento que eu amar a Deus, eu não vou mais pecar por causa que o pecado vai me levar para o inferno, mas eu não vou mais pecar porque eu não quero constranger o meu Deus, eu não quero entristecer o meu Deus, é isso. Nós não pecamos mais por causa que nós amamos demais a Deus para pecar. Fizemos coisas erradas no passado, sim, mas isso ficou para trás, eu não quero mais. Eu quero fugir disso tudo, eu quero mudar a minha vida. E quando eu recebi isso de graça, o que a palavra de Deus para nós, de graça recebeste, de graça dai. Eu recebi a palavra de graça, e de graça eu vou dar essa palavra para as pessoas, a tempo e fora de tempo. Como tu falou, que a gente está vivendo o Evangelho de amuletos, né? Isaías 30, os versículos 9 e 10, Deus, o próprio Deus fala: esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões. Eles dizem aos profetas, não nos revelem o que é certo, falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Isso é o que Deus fala lá em Isaías. O povo dizendo aos videntes, não tenham mais visões. Aos profetas, profetizem ilusões, né? Eu quero ser enganado, eu quero ouvir o que eu preciso para me sentir bem, eu não quero ouvir a verdade. Desde o princípio dos tempos, desde que o pecado entrou na terra, a gente instintivamente nega essa doutrina. Essas pessoas que Paulo alerta
a Timóteo, que vão negar essa doutrina, que a verdade vai ser como comichão nos ouvidos. Essas pessoas somos nós, desde o princípio dos tempos. O pecado na nossa carne, ele faz a gente, por instinto, negar essa doutrina. Não negar essa doutrina tem que ser um movimento a partir da fé em Cristo, a partir do batismo no Espírito Santo verdadeiro. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre as nossas vidas, então a gente consegue negar a nossa raiz da carne. E a gente começa a amar essa doutrina. A gente não cumpre mais a doutrina de Deus, as leis de Deus, como o Pai falou, porque a gente precisa, porque é o jeito de chegar a Deus. A gente não cumpre por isso, a gente cumpre por gratidão. Eu não cumpro as leis porque eu tenho medo de ser condenado. Eu cumpro as leis porque eu estava condenada. E eu fui resgatada de lá sem precisar fazer nada. Pela satisfação da glória de Deus. Cristo coloca dentro de nós a satisfação em cumprir o Evangelho. A única coisa que a gente precisa fazer é ler e pregar a palavra. Esse é o nosso chamado. O próprio Paulo fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É assim que a gente precisa estudar e conhecer a palavra de Deus. O chamado de Paulo nessa carta não é só para que Timóteo lute contra as pessoas que estão negando essa doutrina. Também é um chamado para a batalha dentro dele. Porque diariamente a nossa carne milita contra o nosso espírito. Diariamente a carne tenta derrotar o nosso espírito. Esse é um chamado para que a gente tente diariamente, clame diariamente, ore diariamente, busque diariamente, para que o Espírito de Deus esteja tão forte dentro de nós, que a nossa carne não tenha vez, que a nossa carne não consiga vencer. Mesmo que todos caiam, tu não, Timóteo. Isso. Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Timóteo, permaneça. Timóteo, permaneça. Josi, permaneça. Cláudio, permaneça nas coisas que aprendeu. Ivan, permaneça nas coisas que aprendeu. Permaneça nas coisas das quais você tem convicção. Não caia. A verdade vai causar comichão nos ouvidos das pessoas, mas a palavra de Deus é a verdade que vai libertar. A palavra de Deus é o antídoto para todas essas coisas que a carne faz com a gente. A verdade é que a gente está tão afundado no nosso próprio pecado, nas nossas próprias transgressões, que quando a verdade chega, ela causa um desconforto. A verdade de Deus causa desconforto e seria estranho se não causasse. Quando a gente está muito tempo dentro de casa e a gente sai no sol, causa um desconforto, mas é porque a gente saiu da escuridão e foi para a luz. A verdade de Deus causa desconforto e seria estranho se não causasse. Mas a gente é convidado a permanecer. Timóteo, permaneça no que você acredita. Permaneça em Cristo, permaneça em mim. Não existe ninguém, agora a gente cai de novo no que a gente estava conversando, não existe ninguém que tem contato com a graça de Deus que deseja voltar aos seus antigos padrões. É impossível entrar em contato com a graça de Deus, com a limpeza da graça de Deus e querer voltar para o esterco da nossa vida antiga. Não existe como se contentar na sujeira quando a gente foi limpo pela graça de Deus. A graça divina é irresistível porque ela nos enche de felicidade. A graça nos dada através do sacrifício de Cristo tira de nós o peso dos nossos pecados, o peso da nossa culpa. Não existe mais condenação para quem está em Cristo. Timóteo, permaneça. Timóteo, prega a palavra. A gente infelizmente vive atualmente em um tempo que a verdade libertadora de Deus foi vendida. As igrejas hoje em dia são empresas, os púlpitos hoje em dia são balcões de negociações. O evangelho virou um produto, os crentes consumidores, os templos praça de negócio e os obreiros fraudulentos usam esse cenário para enriquecer. A sã doutrina foi vendida, a sã doutrina foi trocada. Deus se tornou moeda de troca e só conquista o reino quem tiver condições de bancar essa moeda. Prega a palavra, permaneça em Cristo. O chamado de Paulo nunca fez tanto sentido. Se a gente não permanecer, os caminhos maus dos nossos próprios corações vão nos enganar. E a gente vai cair nessa doutrina falsa e demoníaca que tem se instalado dentro das igrejas hoje em dia. Versículo 5. Você, porém, seja sóbrio em tudo,
Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Seja sóbrio em tudo. Não se deixe enganar. Seja sóbrio. Seja fiel. Assim você não vai ser enganado. Esse mandamento nada mais é do que uma forma de se livrar de tudo que foi dito no capítulo 3 e até então sobre os homens perdidos. Mais uma vez, Timóteo, eles podem. Você não. Filipe, eles vão se perder. Você não. Ivan, eles vão eleger mestres para si, para apagar o seu próprio ego. Você não. Léo, eles vão viver pelos seus próprios prazeres. Você não. Dilce, esses homens estão fadados a receber a ira de Deus. Se você perseverar, você não. Seja sóbrio. Suporte os sofrimentos. Paulo mais uma vez não nega que a caminhada com Cristo é turbulenta. E o seu chamado parece muito com o de homem naufragado. Lá no mar, olhando para um homem em terra firme, falando: ei, vem para cá, se lança nas incertezas, se lança no mar revolto, vem comigo. O que pode dar de errado? Isso parece o chamado de Paulo a Timóteo. Porque ele está falando, todo aquele que deseja permanecer em Cristo vai ser perseguido. Parece um chamado para a incerteza, para o sofrimento, mas não, na verdade, está todo mundo afundando. E o chamado de Paulo é: eu encontrei uma rocha, eu sei onde me segurar. Vem para perto de mim, Timóteo, permanece. As ondas vão tentar te tirar, mas permanece. As ondas vão tentar te afastar da rocha firme e verdadeira, mas prega a palavra, permanece em Deus. Vem sofrer comigo, Timóteo. Sofre comigo e se torne então um soldado ancorado em Cristo. Vem encontrar a felicidade, Timóteo, por trás de um choro. Vem encontrar o abraço de um pai amoroso por trás da perseguição. Timóteo, eu te garanto que perseverando na corrida, a gente é fortalecido por Deus e o nosso final é certamente de vitória. Timóteo, corre comigo e vamos alcançar junto o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. As mãos cansadas das lutas de Paulo não carregam uma mensagem triste. As mãos cansadas de Paulo carregam uma mensagem de vitória. E isso se torna ainda mais evidente nos próximos versículos. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Né? Em outras traduções, ele fala como oferta de libação. Né? Está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate. Terminei a corrida, eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Marco Teres, no álbum que eu avisei que eu me inspirei, ele fala: na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras coisas. Aqui a morte, ela tem cheiro de vida. A morte, na realidade do Evangelho, é lucro. A gente encontra razão, a gente encontra a vida na morte, porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras coisas. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no próximo versículo 9, que a gente não vai ler, Paulo diz: procure vir logo ao meu encontro. Paulo precisava que Timóteo viesse imediatamente, porque Paulo sabia que estava chegando o momento da morte dele. Procure vir logo ao meu encontro. A gente precisa se apressar para encontrar a verdade de Deus. A gente precisa chegar no Evangelho de Deus antes que o inverno chegue. Paulo fala para Timóteo: traga-me uma capa e os meus livros. Ele precisa que Timóteo chegue logo, porque ele precisa espalhar a verdade do Evangelho. Na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras coisas. A morte de Paulo, ou como ele próprio figurou, a sua oferta de libação, ela não tinha cores escuras. Paulo, velho, cansado, ele pintou um quadro da sua morte, mas não com cores escuras, mas com cores brilhantes. Eu finalmente alcancei o final da corrida. Eu finalmente vou me encontrar com o meu Senhor, eu finalmente vou me encontrar com o meu Jesus. A vida de Paulo por si só entoa um louvor a Deus. E esse louvor não carrega consigo notas tristes ou versos fúnebres. Não, a vida e agora também a morte de Paulo, desde sempre, é retratada pelo próprio como uma adoração alegre. Perder a vida em prol do Evangelho para Paulo é lucro. Se eu fui considerado digno de morrer pelo nome de Cristo, graças a Deus, eu encontrei favor aos olhos do meu Mestre.
Paulo está partindo, mas Paulo não está partindo para incerteza. Paulo não está perdendo. Ele alcançou a chegada que ele tanto almejava. Para explicar o que é a oferta de libação, que Paulo diz que a morte dele é uma oferta de libação, os rituais de sacrifício no Antigo Testamento incluíam uma oferta de libação, que seria o momento em que o altar sobre o qual os animais eram sacrificados seria lavado por algum líquido, seja o vinho ou seja o óleo. O aroma perfumado desses líquidos denunciava que já estava chegando o fim da cerimônia. E essa foi a figura usada por Paulo para descrever a sua morte. A morte de Paulo não tem cheiro de medo, a morte de Paulo não tem cheiro de luto. A morte dele tem cheiro de vida e festa. Está chegando o fim da oferta para Deus. Está chegando o fim do sacrifício diário para Deus. Isso tem cheiro de festa, isso tem cheiro de vida. Combati o bom combate. Alguns capítulos antes, na verdade, na primeira carta de Timóteo, ele fala: Timóteo, meu filho, eu te dei essa instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Paulo não tinha o costume de mandar outras pessoas fazerem o que ele não fazia. Timóteo, combate o bom combate. E agora, no final da sua vida, ele fala: eu combati o bom combate. A morte iminente do Paulo não representa um velho homem derrotado, não representa a vitória do Estado, não representa a vitória de quem odeia Cristo. A morte de Paulo não representa a vitória de todos aqueles que foram contra o Evangelho de Cristo. A morte de Paulo faz ele pensar que a coroa da justiça está reservada para ele, não somente para ele, mas para todos aqueles que amam a volta de Cristo. Para finalizar, então, o convite de Paulo a Timóteo, sendo a primeira carta e a segunda carta, para John Stott, ele diz que pode ser resumido em 4 palavras: guarde, suporte, permaneça, pregue. Guarde o que lhe foi confiado pelo poder do Espírito Santo. Não perca de vista a verdade do Evangelho e não venda os seus valores e sua moral. Nada é mais importante do que andar com Deus. Suporte os sofrimentos. Dor nenhuma se compara com a glória por mim. Deus é um Pai bom. Ele toma conta de nós. Os sofrimentos não são nada, porque somos amparados pela mão forte e protetora de Deus. Mas vale um dia no braço de Deus do que 1000 longe dele. Permaneça no que tens ouvido. Se fortifique no Evangelho e não caia em tentação. Se afaste do que é ruim e ande nos bons caminhos de Deus. E por último, pregue a palavra. Entregue a vida para o teu próximo. A palavra de Deus é viva e nos fortalece. Pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Demonstre o amor de Deus através do cuidado com os teus irmãos, pregando a palavra. Amém. Não é fácil. Nunca foi prometido que seria fácil. Mais uma vez, todo aquele que deseja viver para Cristo Jesus vai ser perseguido. Não vai ser fácil. Não vai ser um caminho fácil. O convite de Paulo para Timóteo, e o convite que fica para todos é: vem sofrer comigo. Vem sofrer como um soldado. Mas na certeza e na convicção de que a gente está amparado por Cristo Jesus. Vem sofrer comigo no mar revolto, mas como alguém que encontrou a firme rocha que vai nos manter até o final dos tempos. Que vai nos manter até o momento em que a gente vai receber a coroa. Cristo nos espera de braços abertos. Não vai ser fácil, mas prega a palavra. Não vai ser fácil, mas suporte. Guarde o Evangelho, permaneça em Cristo. Não vai ser fácil, mas todo aquele que prova a graça de Deus não consegue voltar para os caminhos antigos. Todo aquele que experimenta a presença de Deus não consegue viver em nenhum outro lugar. A presença de Deus muda, a presença de Deus transforma, a presença de Deus tira o peso dos nossos ombros. Eu convido vocês, vem sofrer comigo. Prega a palavra em tempo ou fora de tempo. Deixa de lado as tuas convicções, deixa de lado a tua vontade e vive pelo verdadeiro Evangelho de Cristo. Vive por amor aos teus irmãos, vive por amor a Cristo, obedecendo e seguindo as leis e os mandamentos de Deus. Quero convidar todos para fazer mais uma oração e depois um louvor. Deus, o Senhor tem o poder para analisar cada coração que está aqui nessa noite. E eu quero pedir para que o Senhor toque
cada pessoa aqui nessa noite, que a gente não saia daqui sem entender a urgência de pregar a Tua palavra. Os nossos irmãos estão perdidos, Pai. A gente sabe que tem escolhidos Teus que estão sendo enganados por palavras falsas, por ideologias falsas, por pensamentos e desejos, Pai. Não nos permite ter vergonha do Teu Evangelho. Não nos permite que a gente se esconda da face do Teu Evangelho, Pai, mas que a gente se coloque à frente, feitos soldados dispostos a Te servir, Pai. Que a gente leve a sério o chamado de vem sofrer comigo, porque a gente reconhece que dor nenhuma pode se comparar com a glória do porvir. Olho nenhum viu, Pai, ouvido nenhum ouviu as coisas que o Senhor tem guardado para quem Te segue. Faz essa imagem ser clara nos nossos corações, que a gente consiga enxergar que a morte é uma oferta de libação a Ti, que a nossa morte tem cheiro de vida e festa, que a gente consiga reconhecer o abraço de um Pai que nos ama por trás de cada perseguição diária, que a gente consiga perceber que as dores dessa terra verdadeiramente não se comparam com a glória de estar na Tua presença, Pai. Faz o Teu Espírito cada vez mais forte dentro de nós. A gente sabe que a nossa carne milita diariamente contra o Teu Espírito, mas ela não tem força contra Ti. Nada tem força contra Ti. As trevas tentaram apagar a luz, mas a luz prevaleceu. A morte tentou destruir o Cordeiro perfeito de Deus, mas o Cordeiro perfeito de Deus prevaleceu. Então que na nossa vida, Pai, diariamente, o Senhor prevaleça. O Senhor é mais forte que qualquer desejo. O Senhor é mais forte do que qualquer vontade. Então toma conta das nossas vidas e faz arder o fogo da Tua palavra, Pai, no nosso coração. Que a gente seja capaz de pregar a Tua palavra. Que as palavras escritas por Paulo a Timóteo não fiquem presas nesse momento, mas que elas façam sentido na nossa vida, Pai. Nos ajuda a sair das nossas próprias cadeias, das nossas próprias prisões, e nos ajude a tirar os nossos irmãos lá de dentro, Pai. Nos ajude a fazer parte da Tua grande comissão. A gente sabe que nenhum que foi enviado a Ti é perdido, Pai. E nos ajude, que faça através da nossa vida, os Teus filhos acordem para a Tua vontade. Eu Te peço, transforma os nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Ardente
E essa música diz também, a gente estava conversando sobre isso antes do culto. Quem já teve um encontro verdadeiro com Deus, quem já pisou no Santo de Santo, não sabe viver em outro lugar, não consegue viver em outro lugar. A partir do momento que a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, a gente não consegue mais viver sem Ele. Nossa vida não faz sentido. Nada é mais precioso do que estar na presença de Deus. Se eu tive um encontro verdadeiro com Deus, minha vida não tem sentido com Ele, sem Ele. Então, se a gente não sente isso dentro de nós, a gente não sente isso queimar, se está longe de Deus não dói, é porque a gente ainda não teve esse encontro com Ele. E se você não sente, né, por estar longe dele, e você quer, busque, porque está no tempo, é a hora. Não espera mais, não espera a hora certa, porque a hora certa é essa. Amém. Não espera, o dia certo não foi ontem, o dia certo não é amanhã, o dia certo é hoje. Então, se tu não sente, se tu já ouviu falar de Deus, se Deus é alguém, né, que tu ouve outras pessoas falando e que tu sente que as pessoas sentem satisfação em andar com Deus, mas isso não arde no teu coração. Tanto faz para ti estar com Ele ou estar sem Ele, tanto faz para ti ter comunhão com irmãos ou não, tanto faz para ti estar vivendo em verdade ou em mentira, tanto faz para ti estar vivendo em pecado ou não, é porque tu ainda não teve um encontro com Ele, porque quando se tem um encontro, quando se pisa no Santo dos Santos, não tem mais sentido viver fora dele. Então busque, peça para Deus hoje, né, que você tenha esse encontro com Ele, que você não saia de onde você está agora sem ter um encontro real com Ele. Peça para Ele, porque às vezes o que está faltando é só a gente dar esse passo de fé. Às vezes Deus está só esperando que tu te coloque diante dele e diga: Deus, eu quero ter esse encontro contigo, eu quero viver na tua presença e sentir isso de não querer estar mais em lugar nenhum, de não me importar em desagradar os outros, porque eu quero falar no que eu acredito, de não me importar de desagradar o mundo e ser perseguido e sofrer. Que convite é esse, né? Vem sofrer comigo. Hoje o que a gente mais quer ouvir é alguém dizer: vem que eu carrego o teu fardo, vem que eu carrego as tuas dores. E daí chega alguém e te pergunta: vem sofrer comigo. Parece que não faz sentido, mas quando a gente pisa no Santo dos Santos, a gente não quer ir em outro lugar, e não importa o que a gente vai passar, a gente quer estar ali. Jesus sabia tudo o que ele ia passar, mas ele sabia que, sendo crucificado, sendo perseguido, ele ia estar agradando o coração do Pai. E é isso que a gente precisa sentir também, o desejo de agradar a Deus, independente das circunstâncias, independente do que a gente for passar. Que a gente priorize e busque já estar nesse lugar e não querer mais sair, independente do que aconteça. Amém. Então, a Cássia quer falar. Agora vai ficar assim até as 2 da manhã. Não, eu queria. A gente não tem o hábito de fazer isso aqui, não porque não pode, mas porque a gente só não tem o hábito mesmo. Mas eu queria fazer um apelo, então. Eu acho que essa palavra inteira ela guiou para esse local. A Josi, com o falar dela, guiou para esse local. Eu quero pedir que o Pai faça a oração. Eu vou fazer aqui a introdução do apelo e eu quero que o Pai faça. Quem está aqui hoje, quem está em casa assistindo, ou se eventualmente alguém assistir mais para frente, se deparar com essa live e acabar assistindo e se sentiu tocado por essa palavra e reconhece dentro de si que ainda não está próximo de Deus como deveria, que ainda não está disposto a sofrer como um soldado por Cristo. Ou se você não sente isso sobre você, mas você conhece alguém que você sabe que está distante e você quer entregar o amor de Deus para essa pessoa, pregando o Evangelho, pensa nessa pessoa agora. Eu vou pedir para o Pai fazer a oração e coloca o nome de vocês, coloca o nome de quem vocês conhecem que está distante, que talvez tenha conhecido o Evangelho e não sabe que não consegue viver longe do Evangelho e busca suprir a necessidade do Evangelho com coisas passageiras. Pensa nessa pessoa. Coloca essa pessoa no teu coração agora enquanto faz essa oração e ora para que Deus realmente toque no coração dessa pessoa. E ora para que Deus realmente transforme e torne impossível viver longe da presença dele. Pai. Paizinho querido, queremos erguer a nossa oração à tua presença, reconhecendo, Senhor, que não somos dignos nem de erguer a nossa oração. Mas tu, Senhor, na tua imensa misericórdia, mandou o teu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário para nos dar também a salvação.
Nós queremos, Senhor, tomar posse. Agora sim, nós queremos tomar posse dessa palavra. Nós queremos tomar posse, Senhor, das tristezas da vida, das aflições das quais nós temos falado durante essas 2 últimas semanas, essas aflições que têm nos trazido para perto de Ti. Queremos agradecer, Senhor, por nos dar força para que nós possamos compreender, Senhor, que essa dor é para o nosso crescimento. Queremos Te agradecer, Senhor, que todas as coisas contribuem para o nosso bem, pois Tu tem cuidado, Senhor, de cada momento de nossa vida. Obrigado, Senhor, por Tu ter mandado esse Teu servo tão maravilhoso, que foi Paulo, Senhor, que derramou a sua vida. E no momento da maior angústia da vida dele, ele não sentiu como angústia, mas sentiu como prazer. Satisfação, Senhor, maravilhosa na Tua presença, pois sabia que ele tinha combatido o bom combate e sabia em quem ele tinha crido, sabia onde os seus pés estavam, na rocha a qual ele se encontrava. E nós Te clamamos hoje, Senhor, nesse momento, que Tu nos dê, Senhor, sabedoria para que nós possamos abrir os nossos olhos e ver isso. Que nós possamos olhar, Senhor, para o nosso passado, que nós possamos olhar, Senhor, para as coisas que nós fizemos, e ao invés de nós ter saudades dos nossos erros, nós teremos horror a eles, Senhor. Que nós tenhamos horror, nós teremos tristeza por ter feito o que nós fizemos, e transformar o nosso viver de uma forma nova, de uma forma eficaz, de uma forma a qual nós possamos ser testemunhos vivos da Tua palavra, assim como João Batista foi. Faz de nós verdadeiros adoradores. Não permita, Senhor, que nós sejamos homens e mulheres que andem de acordo com as nossas vontades, que sigam, Senhor, a comichão das nossas orelhas, mas que nós possamos fazer as coisas de acordo com a Tua santa e maravilhosa vontade, que nós possamos abrir os nossos olhos para a Tua glória e ver os Teus caminhos. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores. Tira, Senhor, os nossos desejos carnais. Tira, Senhor, as nossas vontades de fazer o que é bom para nós, e que nós possamos viver, não mais nós, mas Cristo viver na nossa vida, e que nós vivamos de acordo com a Sua graça, que nós possamos saber, Senhor, que tudo que Tu fez foi para que o nosso bem fosse feito, e que nós fôssemos transformados pelo poder inovador da Tua palavra, que nós possamos nos reconciliar contigo e andar nos Teus caminhos todos os dias de nossa vida, até a consumação do século. É o que Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que esse clima se mantenha durante a semana, durante todo o passar dos tempos. Que a gente queira verdadeiramente buscar. E assim a gente encerra o culto de hoje. Convido todos para estarem de volta com a gente na quarta-feira às 8, seja por live ou presencialmente. Venha ouvir a palavra, venha conhecer o Evangelho e respeitar o que foi falado hoje, que a gente é convocado a pregar o Evangelho. No próximo domingo, novamente, às 6 da tarde, a gente se encontra aqui. Fiquem com Deus e até. Amém.